Já ouviu falar de família multiespécie? Vem que eu te explico. A gente está muito acostumado com o conceito básico de família que envolve um pai, uma mãe e alguns filhos. Então, assim, quando a gente vem falar sobre família multiespécie, fica a questão, mas o que seria isso? Pois é, na verdade, família multiespécie ela é constituída ali por o seu núcleo familiar humano, que pode ser um casal, podem ser irmãos, podem ser, enfim, né, várias questões ali, primos, podem ser avós e netos, então o seu núcleo familiar com o seu pet, que tem um núcleo de afetividade ali também. Então, basicamente é isso, um conjunto de família mais o seu pet de estimação. Mas animal de estimação pode ser considerado como um filho? Na verdade, como filho propriamente dito, não. Até porque animais de estimação, na nossa regra, né, no nosso Código Civil, não têm personalidade jurídica própria. Eles são considerados quase como se fossem objetos. No entanto, a gente tem que lembrar que as nossas leis são formadas de acordo com a nossa realidade. E que nos últimos tempos, muitos núcleos familiares deixaram de constituir filhos e passaram a ter os pets como seus únicos bebês, né? Então, por conta disso, diversas demandas judiciais surgiram para regulamentar essas questões, quando os núcleos familiares acabam se separando, como um casal, por exemplo, que se divorcia. Quem vai ficar com o pet? Quem vai cuidar do pet? Quem vai pagar pelos cuidados com o pet? E por conta dessas demandas judiciais, a gente tem tido diversas decisões que são, inclusive, favoráveis, não só ao núcleo familiar, quanto ao próprio pet, como foi essa do Tribunal de Minas. A justiça decidiu que o casal terá que dividir os gastos com o seu animal de estimação. Aqui, essa decisão do dia 9. E esse juiz, quando foi dar essa decisão, ele considerou não apenas o vínculo de afeto que existe entre o animal de estimação e os seus tutores, né? Mas também a condição de saúde do próprio pet, que nesse caso em específico tinha alguns probleminhas ali um pouco mais complicados, que acabavam por gerar novos custos adicionais todos os meses, seja com medicações ou algum outro tratamento que ele viesse a fazer por conta dessa doença que ele tinha. Mas está aqui. Basicamente foi fixado como se fosse uma pensão. Essa decisão foi referente à comarca de Conselheiro Lafayette e foi fixada como uma pensão alimentícia provisória no valor de 30% do salário mínimo em favor do animal de estimação. Como eu mencionei, ele tinha uma insuficiência pancreática ali, que demandava diversos cuidados especiais, né? E isso foi levado em consideração. Assim como acontece com crianças, né? Normalmente quem paga a pensão é quem não detém a guarda. E nesse caso não é diferente, já que o cachorrinho ficava na guarda, né, ou tutela da autora, que foi quem pleiteou a pensão para o ex-companheiro. A própria notícia que já cita o conceito dado pelo próprio BDFAN, né, da relação multiespécie, como eu mencionei para vocês, um núcleo familiar humano com o seu animal de estimação, tendo um vínculo afetivo entre eles. Então é bem interessante a gente verificar que isso, apesar de muitos não considerarem, é sim um núcleo familiar. Como eu tinha dito anteriormente, esse animalzinho em específico tinha alguns problemas médicos um pouco mais complexos. E aí por isso o juiz entendeu que os gastos deveriam ser suportados por ambos os tutores, ainda que separados. Muito embora não tenham personalidade jurídica própria, os animais ainda são sujeitos de direito. E por conta disso, eles devem sim ser protegidos. O que vocês acham dessa situação? Conta pra mim aí. Tem gente que acha que pet não é filho. O meu pet é meu filho, tá?